Nosso texto hoje é o de Lucas, capítulo 14. Quero ler com vocês a partir do versículo 15. Nós estamos falando, vamos até domingo que vem, sobre parábolas e contextos no Evangelho de Lucas. Olhando algumas parábolas, nós vamos fazer em todas no Evangelho de Lucas, e também o contexto que está em torno dessa parábola, o contexto que motivou Jesus a contar a parábola, e também o contexto geral em que as parábolas foram escolhidas por Jesus, o significado que elas tinham para os seus primeiros ouvintes, para as pessoas que estavam ali, dentro do que eles já viviam, dentro do que era do contexto da vida deles, como que eles perceberam essas parábolas, os significados que essas palavras tiveram a eles, e que às vezes algumas delas fogem do seu significado para nós, por conta de ser um outro contexto cultural, social, diferente do nosso. Eu vou ler apenas a parábola, mas para a compreensão da parábola, nós precisamos voltar depois um pouquinho no texto e entender o que estava acontecendo, que motivou Jesus a contá-la. Versículo 15 de Lucas 14. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados: Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: Acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou o seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: Vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: Ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: Vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Esse texto, dentro do Evangelho de Lucas, ele vem numa crescente em que Lucas está mostrando para os seus primeiros leitores, para a comunidade a qual ele está escrevendo, que o Evangelho era também para o povo gentil. Ou seja, que o Evangelho era também para o povo que não era judeu. E que, na verdade, os judeus estavam rejeitando a vida de Jesus e de receber Jesus como o Cristo, como o Messias, como o enviado de Deus. Na verdade, os judeus estavam rejeitando a pessoa de Jesus, e Lucas está na sua narrativa numa crescente, demonstrando isso para os seus discípulos, demonstrando isso para os seus leitores, deste fato que aconteceu no ministério de Jesus, e que o ministério de Jesus era também para o povo gentílico, para o povo que não era judeu. Na verdade, dentre os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas é o que tem maior ênfase nesse tema, nesse assunto. Até porque Lucas, ele não era judeu. Lucas também era uma pessoa alcançada pelo Evangelho, não sendo judeu, alcançado pelo ministério de Jesus, mais precisamente como companheiro do apóstolo Paulo, que não era judeu. E Lucas escreve para uma comunidade que também não era composta de judeus, eram de pessoas que não eram judeus. E havia essa acusação de que será que a porta do reino de Deus está aberta também para os que não são judeus? E Lucas então escreve
o seu texto, o evangelho que conhecemos como Evangelho segundo Lucas, segundo a sua narrativa, como um dos propósitos esse, de mostrar que o evangelho também é para o povo que não é judeu, que na ocasião era chamado de gentios, para os gentios. Por isso, alguns textos específicos somente no Evangelho de Lucas. Por exemplo, quando Lucas vai falar da genealogia de Jesus, ele termina em Adão e Adão em Deus. Quando nós lemos a genealogia de Jesus, por exemplo, narrada por Mateus, e Mateus era judeu e escreveu para sua comunidade, que era composta principalmente por judeus, ele termina em Abraão. Ele vai contando a genealogia de Jesus, a sua descendência, né? E ele termina em Abraão, porque Abraão é o patriarca dos judeus. Lucas, ele ultrapassa Abraão e vai então até Adão e Adão em Deus, mostrando que o evangelho é para todos, porque todos somos criados por Deus, todos somos filhos de Deus, por conta de sermos criados por Ele. Lucas é quem vai contar de Naamã, da viúva de Serepta, textos do Antigo Testamento de pessoas que não eram judeus, mas que foram abençoados. Lucas é quem vai contar a parábola do bom samaritano, colocando como uma pessoa boa aquele que não fazia parte ali de Jerusalém, do Reino do Sul, mas dos samaritanos, que eram discriminados pelos judeus. E é Lucas também que vai contar a cura dos 10 leprosos, que 10 leprosos são curados e que só um volta para agradecer. E este um que volta para agradecer, ele é um samaritano. É Lucas que tem essas ênfases, porque ele está construindo essa narrativa para a sua comunidade entender que ela também é aceita por Deus, ela também é amada por Deus. Jesus também morreu por ela e a acolhe com o mesmo amor, com a mesma aceitação que os judeus. E aqui Lucas vem contando esta rejeição dos judeus e como que a porta do reino de Deus está aberta para os gentios. Esta parábola que Jesus conta é uma parábola da graça de Deus. É uma parábola que os seus ouvintes entenderam plenamente que os convidados para este banquete eram os judeus religiosos de então, da época, que estavam rejeitando o ministério de Jesus. E que outros estavam sendo convidados também para esse banquete. Pessoas que até então eram excluídas da religiosidade judaica. Por exemplo, Jesus, ele tinha sido acusado já de estar sempre junto com pecadores, com publicanos, com os gentios. Porque Jesus, ele oferece a sua graça indistintamente para todas as pessoas. Por isso essa parábola nós podemos nomeá-la como, em vez da parábola do grande banquete, mas a parábola do banquete da graça que é estendida para todas as pessoas. É interessante notarmos que Jesus está num banquete. Jesus tinha sido mais uma vez convidado para participar de um banquete. Então, um encontro social. Esses banquetes só eram oferecidos por pessoas muito abastadas, porque era uma grande festa, muita comida. E para participar desses banquetes era preciso ter um mérito, era preciso ser convidados pelo anfitrião, a pessoa que estava dando o convite. E as pessoas que eram convidadas eram as pessoas que faziam parte da elite social da época, da elite religiosa da época. Tanto que mais para frente Jesus vai dizer para o anfitrião: quando você fizer um banquete, não convide apenas seus familiares, seus amigos, as pessoas abastadas, as quais você sabe que pode te retribuir o convite. Convide também as pessoas que não têm condição nenhuma de oferecer um banquete, porque assim você terá uma recompensa no reino de Deus.
Jesus, quando está nesse banquete, acontece algumas coisas interessantes. Uma pessoa enferma aparece no banquete. E o banquete acontece num sábado. E todos estão observando Jesus, se Jesus vai ou não curar este homem no sábado. Versículo 1 e 2 do mesmo capítulo: de certo sábado, Jesus foi comer na casa de um dos fariseus, onde o observavam atentamente. Estava ali um homem com o corpo muito inchado. E Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei: a lei permite ou não curar no sábado? Eles estavam ali, convidaram Jesus com esse propósito de testá-lo. É bem possível que esse homem tenha sido levado ali de propósito. E Jesus então coloca diante deles: eu curo esse homem ou não? A lei permite que eu realize um milagre no sábado ou não? E como eles ficam sem respostas, Jesus cura o homem. E o versículo 5, Jesus diz assim: depois perguntou a eles: qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair num buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja um sábado? Mais uma vez, essas pessoas ficaram sem resposta. Jesus começa a observar o movimento do banquete, e esses banquetes, eles tinham os lugares especiais, os locais onde as pessoas mais importantes tomavam assento. Jesus começa a observar que as pessoas que chegam e se acham importantes, elas vão para os principais lugares. Jesus faz uma advertência, então. Ele fala assim: quando você for convidado, Jesus dá uma aula de etiqueta. Você não ocupa o lugar principal, você ocupa o lugar menos importante. Porque se o anfitrião julgar que você é mais importante do que o local que você escolheu, ele vai falar: senta aqui no lugar mais importante. E aí você vai ficar honrado. Todo mundo vai falar assim: ó, o cara, o cara é importante. Colocou lá na cabeceira da mesa. Agora, se você toma um lugar importante e chega alguém que é mais importante que você, o cara vai falar assim para você: sai do lugar, vai para o lugar menos importante. E você é humilhado. Jesus, ele começa a ensinar que as pessoas se comportar socialmente. E aí então, depois dessa observação, Jesus é que fala para o anfitrião: e você não convida as pessoas que possam retribuir, convida os menos importantes, porque assim você vai encontrar o significado da felicidade. É você se compadecendo, é você agindo com generosidade, é você agindo com solidariedade, é você demonstrando amor àqueles que não têm nada para te retribuir em troca. Versículo 12 é o que narra isso. Jesus diz assim: então Jesus se voltou para o anfitrião e disse: quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite, e essa será a sua única recompensa. A única recompensa que você vai ter é ser convidado novamente para um banquete na casa deles. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado com aqueles que não podiam retribuir. Essas palavras, talvez muito comuns para nós, principalmente para as pessoas familiarizadas ao Evangelho, que já conheceu muito bem como Jesus pensa sobre essas estruturas de poder, essa sedição que o poder tem, essa necessidade de estar sempre sendo julgado como a pessoa mais importante, de ocupar os melhores lugares. Para nós que já somos familiarizados com o Evangelho, que entendemos que a felicidade para Jesus não está naquilo que nós acumulamos como bens materiais, mas aquilo que nós acumulamos como um ato de amor, de solidariedade, de respeito, de integridade com o próximo, com todas as outras pessoas. Para nós, isso faz muito sentido quando lemos Jesus fazendo essas advertências, porque já estamos familiarizados com a maneira com que Jesus pensa, com as definições de Jesus sobre humanidade, sobre felicidade, de como nós podemos expressar cada vez com mais autenticidade a imagem e semelhança de Deus em nós. Mas as pessoas que ouviram isso, elas ficaram revoltadas. Porque Jesus estava as acusando
de eles viverem nesse sistema de uma estrutura de poder e da busca da felicidade por aquilo que possui. E aí um dos convidados que está ali presente, ele tenta dar uma de mais santo que os outros. Ele se sente incomodado com os posicionamentos de Jesus. Então, se nós parafrasearmos o texto, nós podemos imaginar o seguinte, que Jesus estava dizendo, vocês se sentem felizes e realizados como pessoas quando vocês conseguem encher a mesa de vocês de amigos ricos que podem retribuir o mesmo banquete, e vocês se sentem realizados quando vivem nessa regalia. E vocês se sentem realizados como pessoas ocupando os melhores lugares, ocupando os lugares de pessoas importantes. Mas eu quero dizer para vocês que a felicidade não está nisso. Um deles tem a coragem de dizer assim, nós não concordamos com o Senhor. Nós não queremos abrir mão desses privilégios. Nós chegamos a um consenso que a felicidade para nós é participar do banquete no reino de Deus. Então, aquela perspectiva de um falso evangelho, de que eu já sou salvo, agora eu vivo como eu quero. Não importa como eu trato o próximo. O importante é, como que é? A minha coroa está reservada lá no céu. E ele coloca então esse contraponto diante de Jesus, e é o versículo 15 que lemos no início. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou. Então ele não apenas disse, né? Ele fez questão de ser ouvido por todos. Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. E aí então Jesus conta a parábola. Nesta parábola, Jesus está dizendo, o banquete está posto diante de vocês, e vocês estão convidados a participar desse banquete. Esse banquete do reino de Deus é uma concepção judaica expressa lá em Isaías 25, onde há a profecia de que haveria um grande banquete, uma grande libertação e a salvação, e não haveria mais sofrimento para os judeus. E eles estão então se firmando nessa promessa e se achando já convidados para este banquete. Mas eles não conseguem identificar Jesus como o rei desse reino. E eles rejeitam então Jesus, o ministério de Jesus, o messianado de Jesus. Eles não identificam Jesus como Cristo enviado por Deus, como o Messias prometido. Então Jesus coloca essa parábola diante deles. E ele fala assim, olha, um homem fez um banquete, um governante, uma pessoa importante. E ele convidou as pessoas importantes. Os ouvintes estão entendendo que Jesus está falando dos judeus. E ele diz o seguinte, mas as pessoas não foram ao convite, não foram ao banquete, não responderam afirmativamente ao convite. Talvez você vai dizer assim, mas se ele convidou as pessoas e as pessoas não aceitaram o convite, por que ele fez o banquete assim mesmo? Porque se você vai fazer uma festa para 100 pessoas e você convida 100 pessoas e as pessoas falam que não vão à festa, então você não faz a festa. Você pode ficar bravo, aborrecido, seja o que for. Você fala, não vou fazer a festa, não vai, as pessoas não virão à festa. Para que eu vou fazer? Jogar a comida fora? Os enfeites, todos os preparativos? Aí que entra a importância de a gente conhecer o contexto. Nenhum banquete era realizado, nenhuma festa era realizada com apenas um convite. O convite era feito, as pessoas aceitavam o convite ou não, mas a ideia aqui é que as pessoas aceitaram o convite. Quando estava tudo pronto para a festa, um outro convite era feito informando que está tudo pronto, podem vir ao banquete, podem vir à festa. Então as pessoas que estavam ouvindo essa parábola, elas já tinham entendido isso. Esses tais que arrumam uma desculpa de última hora, eles tinham aceitado o convite. Por isso que o anfitrião tinha preparado o banquete. Mas de última hora, ele vai então e vai confirmar a presença.
Por isso, que o versículo 17 diz assim: quando estava tudo pronto, mandou o servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. E aí, um a um, começa a dar as suas desculpas. E Jesus coloca 3 desculpas aqui que foram dadas. A primeira, um homem diz assim: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, peço que me desculpe. No Oriente Médio, nenhuma pessoa comprava um campo, um sítio, uma fazenda, seja o que for, sem conhecer minuciosamente o campo. Havia uma expressão, não sei se há ainda no Oriente Médio, mas na época, de que você nunca deva comprar um campo sem conhecer palmo a palmo daquele terreno. Onde são as fontes de água, onde são as divisas, onde é a terra fértil, onde é a terra improdutiva. Por isso que os judeus, as pessoas do Oriente Médio, são reconhecidas como grandes negociantes. Isso vem de longa data. Então, quando o homem fala assim, eu preciso conhecer um campo, as pessoas que estão ouvindo a parábola, elas já percebem imediatamente que é uma mentira, que é uma desculpa, que a gente chamaria aqui no Brasil uma desculpa esfarrapada, né? Uma desculpa sem muito cabimento. Assim, o cara vai dizer que comprou o campo sem conhecer. Inconcebível isso para eles. O outro vai dizer assim, eu comprei 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Então os bois eram usados para puxar o arado, as juntas de boi eram para essas coisas. Mas esses bois geralmente eram vendidos nas feiras. E onde ficavam os vendedores desses bois, havia um campo do lado, e eles testavam, experimentavam as juntas de boi antes de comprar. Agora imagine você, não precisa nem ser do Oriente Médio, né? Você vai comprar uma junta de bois, você vai comprar um carro. Você, se não for um carro zero, você vai testar antes, né? Você vai, de preferência, levar num mecânico de confiança. Enfim, você não vai comprar sem conhecer. E as juntas de bois, a pessoa não comprava, de repente os bois não puxavam o arado, a pessoa, como é que arar a terra? Já gastou o dinheiro e agora não tem como comprar outro, vai devolver, todo um trâmite indesejado, inconfortável, desconfortável, né? Então as pessoas que estavam ouvindo isso, elas falaram assim, é uma desculpa que não tem cabimento. O outro dá uma desculpa assim, acabei de me casar e não posso ir. Se a pessoa tinha acabado de se casar, ela nem era convidada, era costume, por pelo menos 1 ano, as pessoas serem dispensadas do serviço militar, desses encontros sociais, porque as núpcias eram festejadas por 1 ano. Coisa boa, né? Coisa bacana. Podia ter aí uma licença nupcial, né, de 1 ano. Ai, beleza, hein? Enfim, era a cultura da época. E nós não podemos ler o texto colocando a nossa cultura, era a cultura da época. O que estava acontecendo aqui era o seguinte, o campo que eu comprei é mais importante que o seu banquete. Os bois que eu comprei são mais importantes que você. E você não tem nenhuma participação na minha vida, na minha história. Eu me casei e eu vivo a minha vida e eu não quero nenhum tipo de relacionamento com você. É isso que Jesus está colocando ali diante dos judeus. E o homem fica furioso, ele fala assim, por que não falaram antes que não vinham? Como é que as pessoas me desrespeitam, me humilham dessa maneira? Eu faço um banquete e as pessoas não vêm. E como é que você responde à ira? Como é que você responde à fúria? Como é que você responde à humilhação? Então esse homem ele tem várias opções para responder a isso. Ele pode se vingar, ele pode ir tirar satisfação, ele pode fazer uma série de coisas. Mas o que ele faz? Ele responde à humilhação que ele sofre, manifestando graça às outras pessoas. Ele fala, eles não querem vir? Ok. Convide outras pessoas. Convide os mancos, os cegos, os aleijados, as pessoas que moram na rua. Chame essas pessoas para participar do meu banquete.
E essas pessoas aceitam, essas pessoas, na verdade, elas ficam surpreendidas. Elas falam assim, o que? Um banquete na casa daquele cara importante? Daquela pessoa importante? Essas pessoas jamais imaginavam que elas seriam um dia convidadas por um banquete como esse. E elas aceitam, e elas vão ao banquete, elas aceitam o convite. E elas então começam a participar desse banquete. Mas o servo que foi chamar essas pessoas fala para o anfitrião, ainda há lugar. E ele fala assim, então agora vai para longe. Vá para ruas de outras cidades. E convide mais pessoas. E ele então vai e a casa fica cheia. O que os leitores ali, os ouvintes estão entendendo é que o reino de Deus foi aberto para os judeus. Eles foram os primeiros convidados, mas eles rejeitaram a proposta do Messias. Eles rejeitaram a proposta de Jesus, do Cristo enviado por Deus. E o Evangelho, então, é um convite estendido a todas as pessoas. Por isso que pessoas comuns, como eu e você, nós somos surpreendidos, porque nós também fomos convidados para participar do reino de Deus. Sem ter muito o que oferecer, na verdade, sem ter nada para oferecer. Pessoas que não temos pedigree de religiosidade, que não precisamos de ter um histórico de participar de tantas coisas religiosas. Pessoas que simplesmente somos amados por Jesus e somos convidados a participar desse banquete da graça de Deus, esse banquete do reino de Deus, que começa aqui, experimentando essa nova dimensão de vida que Jesus propõe, uma nova realidade, um novo conceito de humanidade, um novo conceito de felicidade, liberta dessas estruturas de poder, esse sistema que envolve as pessoas e escraviza, libertos para vivermos a prática do amor, a prática da generosidade, a prática da solidariedade, a prática da amizade, a prática da fraternidade. Somos convidados por Jesus para experimentarmos o seu reino hoje aqui e para experimentarmos o seu reino na eternidade. E aí, pegando carona aqui na compreensão dos judeus, iremos participar do banquete do reino de Deus. Então, felizes não são aqueles que participam do banquete do reino de Deus, porque vão participar desse banquete no futuro. São felizes porque não apenas vão participar no futuro, mas porque aqui e agora já somos sinais históricos do reino de Deus. Já somos convidados a experimentar essa comunhão com o próprio Senhor Jesus, o Rei deste reino, com uma comunidade de fé que somos súditos desse reino e que somos experimentados a vivenciar os sinais deste reino, que são todas essas virtudes ditas há pouco. E é essa nova dimensão de vida que Jesus está querendo ensinar para aquelas pessoas presentes naqueles banquetes, mas que elas têm as suas desculpas para não participar do banquete do reino de Deus. Elas têm as suas desculpas para recusar ao convite. E a parábola ela termina com uma frase um pouco pesada, um pouco quente, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Porque o convite está feito para nós. E nós podemos aceitar esse convite. Nós podemos participar. Aquelas pessoas, o convite estava sendo feito a elas. Agora, se você não quer participar, então é uma opção sua. Mas a maneira com que Jesus conta a parábola, e a maneira com que ele coloca os convidados, as pessoas que eram excluídas na sociedade de então, Jesus está demonstrando para todas as pessoas, e Lucas para os seus leitores, e o Espírito Santo de Deus a nós,
de que o Evangelho é o convite da graça de Deus para todos. E todos indistintamente somos convidados a sentar à mesa com Jesus e a viver a comunhão com Jesus. Ainda hoje, nós podemos sentar à mesa com Jesus e começar a participar deste banquete do reino de Deus, que começa aqui, com uma aceitação pela fé na pessoa de Jesus, mas que culminará, podemos dizer assim, o prato principal será servido na eternidade. E aí juntos poderemos participar desse banquete escatológico, messiânico, tendo o Senhor Jesus como aquele que nos convida pelo seu ministério, pela sua obra, pela salvação que Ele nos oferece. E nós então podemos participar desse banquete. Essa parábola então, por isso ela pode ser denominada como o banquete da graça. O banquete onde pessoas como nós somos convidados, somos aceitos, somos acolhidos. E na verdade, há uma insistência para que nós participemos. Jesus não apenas te convida, mas Ele insiste porque Ele quer tê-lo à mesa com Ele. Ele quer tê-lo na comunhão com Ele. Ele quer relacionar-se com você aqui agora. E muito mais propriamente na eternidade. Por isso que eu quero orar com você e pedir para que o Senhor Jesus visite os nossos corações. Para que não haja desculpas também em nós. De recusarmos esse convite. De participarmos do banquete da graça de Deus. De nos assentarmos à mesa com Jesus. E de conhecermos um novo sentido para a vida, para a felicidade, para tudo que envolve a nossa existência. A partir da perspectiva de Jesus. Sermos nós mesmos um sinal histórico deste reino e desfrutarmos da benesse desse reino hoje e com toda a plenitude na eternidade. Vamos falar com Deus? Pai querido, obrigado por esse convite especial. Obrigado porque sabemos que fazemos parte das pessoas convidadas para estar à mesa com o teu Filho Jesus. Obrigado a Deus porque participamos desse banquete do reino de Deus. Obrigado a Deus porque Ele já é verdadeiro e real hoje. Obrigado a Deus porque o Teu reino já está presente em nós e entre nós na pessoa de Jesus. Obrigado também pela certeza de na eternidade esse banquete continuará. Estaremos assentados à mesa eternamente com Jesus, desfrutando de toda a comunhão e as benesses desse reino. Visita cada pessoa, Deus, que está participando deste culto. Que todos nós possamos nos alegrar por esse convite. Que todos nós possamos viver plenamente este reino. Começando aqui, culminando na eternidade. Que pessoas essa noite, ó Deus, possam decidir-se em aceitar o convite do reino de Deus. Possam decidir-se a sentar-se à mesa com Jesus. E descobrir, ó Pai, as verdades e a nova vida que esse reino propõe para cada um de nós. Descobrir a verdadeira alegria do reino de Deus. E começar a desfrutar agora, Pai. Com a certeza que ela será plena na eternidade. Abençoa cada família que participa deste culto. Que as tuas mãos continuem estendidas sobre cada lar, ó Deus. Sobre cada casa, sobre cada família. Como já foi pedido aqui, as famílias enlutadas pela Covid-19, ó Deus, o Senhor tenha misericórdia de cada uma, as pessoas que sofrem outros problemas, outras perdas, que de uma maneira especial o Senhor possa cuidar, ó Deus, de cada pessoa, em nome de Jesus, que as pessoas possam sentir-se acolhidas e amadas pelo Senhor. Mais uma vez lembramos nosso irmão Edércio, continue com ele, ó Deus, com a cirurgia que ele vai fazer, acolha ele em teus braços, ó Deus, como teu filho, e acolha juntamente toda a sua família, ó Deus, que todos possam desfrutar da bondade do teu reino, da bondade do teu amor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém?